Olá, família, seja bem-vindo a mais um dia que nós estamos aqui reunidos na mesa. E hoje, novamente, nós estamos compartilhando da série Igreja, o Corpo Humano de Cristo. Estamos aqui com uma convidada muito especial, a Eduarda Xavier, e ela vai compartilhar um pouco da transformação dela, daquilo que o Senhor tem feito nos dias dela e na vida dela. É uma alegria imensa poder estar aqui hoje, né, compartilhando daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que eu tenho desfrutado realmente na presença de Deus e participando do corpo de Deus, né, da igreja. Amém. Aleluia. Então, compartilhe um pouco com a gente como que foi esse processo, tantos anos de experiência, o que o Senhor tem feito até aqui, né? O que tu tem vivido, como que foi todo esse tempo realmente que tu tem vivido compartilhando da vida de Deus, aonde tu esteve, o que aconteceu. Conta um pouco aí pra gente. Eu conheci Jesus quando eu tinha 13 anos, né? Fazem 6 anos. E foi através de uma célula, né? Eu participei de uma célula que era em comemoração de um aniversário de uma amiga que eu tinha naquela época. E, nossa, foi incrível, assim, né? Mudou totalmente a visão que eu tinha de igreja, sabe? Eu tinha uma visão completamente errada e isso foi transformado naquela célula. E a partir dali eu vivi experiências incríveis com o Senhor, né? Desfrutei de momentos, assim, onde eu avancei muito realmente, onde eu conheci profundamente o amor de Deus e fui profundamente impactada por aquilo, sabe? Como que foram as tuas experiências, assim? Tem alguma que marcou, assim, a tua vida, principalmente nesse início, né? Com 13 anos, imagina. O que te marcou, assim? Nossa, uau, isso aqui marcou minha vida, realmente. Acho que uma das coisas que mais me marcou realmente foi a demonstração do amor de Deus por mim, sabe? Em diversos momentos, em diversas situações, onde eu não me sentia amada às vezes, né? Por algumas pessoas do meu ciclo ali, né? De amizades ou, enfim, familiares. O Senhor supriu esse amor, sabe? Acredito que essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, sabe? Onde diariamente Ele me mostrava aquele amor, sabe? Onde eu me sentia realmente amada todos os dias. Ele me deu uma nova visão de todas as coisas, de mim mesma, sabe? Da minha família, de tudo. Tudo foi realmente muito transformado através do amor de Deus por mim. Amém. E só que não foi só assim, né? Como alguns já sabem, mas tem muita pessoa que está nos assistindo ali e não sabe ainda do teu processo, né? Então, tu viveu isso nos teus 13 anos. E depois, como é que foi? Eu sei que tu teve um time ali, né? Ficou rebelde, digamos. Deu uma afastada. Como que foi isso? Por que isso aconteceu? O que te influenciou? Dos meus 13 até ali os meus 15 anos, eu vivia, assim, completamente imersa nesse amor, né? Só que após ali um período, acabei indo para uma nova escola, né? Ensino médio. E acabei conhecendo novas pessoas, fazendo novas amizades que, de certa forma, acabaram me influenciando muito, sabe? Então, eu me sentia totalmente diferente, sabe? De quem elas eram e achava que eu precisava ser mais parecida com aquelas pessoas para ser aceita, sabe? Para entrar em grupinhos. E, bom, era algo novo para mim, né? Porque eu estava estudando em uma cidade diferente. Então, nada daquilo, tipo, era comum para mim. Eram pessoas muito diferentes daquilo que eu estava acostumada a ver. E ali eu decidi que eu precisava experimentar daquilo que as pessoas viviam, né? Então, com 15 anos ali, acabei me afastando, assim, e me desliguei completamente da igreja, sabe? Decidi que aquilo não era mais para mim, que não era mais o bastante, que eu era muito nova, né? As pessoas até falavam que eu era muito nova, que eu tinha muito ainda para desfrutar. Sim, que eu estava perdendo tempo. E ali, tipo, eu deixei aquilo entrar na minha cabeça, né? E decidi que era o momento, assim, de desfrutar daquilo que eu não tinha desfrutado. Então, fui a várias festas, experimentei de tudo que o mundo tinha para me oferecer, relacionamentos, tudo. E acredito que uma das piores partes foi quando eu decidi entrar em um relacionamento, né? Porque até então eu estava guardando meu coração realmente, né? E esperando no Senhor. Só que aí, quando eu me desliguei da igreja, eu
parei com tudo, né? Até nessa questão de guardar meu coração, de esperar, decidi que aquilo não era mais para mim. E acabei entrando em um relacionamento que, nossa, foi horrível, sabe? Pior experiência que eu tive. E tu tinha medo, assim, se eu não entrar num relacionamento agora, vai que eu fique sozinha mesmo, sabe? Sim, Aquele medo, assim, tu tinha isso? Sim, eu tinha esse medo. E também, como eu nunca tinha tido um relacionamento e todas as pessoas ao meu redor já tinham tido, eu ficava tipo, poxa, mas se tal pessoa já se relacionou... Eu já tenho 15 anos, né? Vai que eu Sim. fico sozinha o resto da vida. E ali foi a perdição total, sabe? E negociei muitos princípios que eu tinha antes, sabe? Foram negociados. Que hoje eu percebo que foi tolice minha, sabe? Porque foi um desperdício realmente, né? E esse relacionamento durou quase 2 anos ali, foi 1 ano e meio, por aí. E, nossa, todo o processo, assim, sabe? Até do início ao fim foi horrível. E para as outras pessoas passava aquela imagem de que era, tipo, perfeito, sabe? Mas após isso, então, após esse relacionamento, né, eu só me vi mais vazia do que eu já era antes, sabe? Sim. E causou tanta frustração, tantas feridas foram deixadas, sabe? E coisas que eu achava que nunca seriam curadas, sabe? Marcas que iriam ficar para sempre, realmente, na minha vida. E tu vê assim, nossa, eu preciso, como tu falou ali, né? Eu precisava me encaixar, de certa forma eu precisava me encaixar com essas novas pessoas que estavam chegando na tua vida. E a gente vê, né, isso acontecendo muito, das pessoas elas fazerem as coisas por influência e por medo de não se encaixar em lugares, de não se encaixar em certos grupinhos e acabar sendo influenciada para receber uma aprovação das pessoas. Não, eu preciso ser igual a elas, porque imagina, meu Deus, só que um peixe fora da água, né? E é realmente isso que a palavra de Deus fala, né? Que a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Então, eu acredito que... não sei se gerou isso no teu coração. Nossa, eu preciso fazer tudo isso, porque... quem sabe tem algo dentro de mim que precisa ser suprido, mas, na verdade, lá dentro do teu coração tinha algo que queimava, que ardia, eu acredito, né? Pelo Senhor, uma saudade, né? Uma saudade de casa, né? A gente fala muito isso, que a igreja, a saudade disso aqui, da mesa, de desfrutar, né? Nós falamos que nós temos toda a provisão que nós necessitamos na mesa. Então, acredito, em algum momento percebeu, cara, isso aqui que eu estou vivendo não está fazendo sentido. Tem algo aqui que... sabe que tu está vivendo aquilo. É que nem tu falou, eu estou vivendo isso aqui, mas não me sinto cheia. Sim, eu estou sentindo um vazio, volto para casa do mesmo jeito, triste, abatida, né? Teve um momento assim que tu percebeu isso, nossa, isso aqui que eu estou vivendo não está... eu estou me sentindo fora, não combina isso aqui que eu estou vivendo. Eu já vi experiências, sabe? Aquelas experiências lá influenciaram em algo na tua vida nesse tempo. Teve momentos assim que tu percebia, eu vivi já um tempo com o Senhor, né? Já vivi anos ali e agora o que eu estou fazendo da minha vida? Tipo assim, sabe? Teve algum momento que a ficha assim caiu, mas tu ainda não voltou, tipo assim, nossa, a ficha caiu e eu... só que tá bom aqui, deixa eu ficar aqui para mim não perder minhas amizades, que elas são mais importantes, meu relacionamento, que ele é mais importante. Sim. Acredito que durante todo esse período até, assim, né, que eu fiquei fora, desde o início, assim, né, onde pessoas da vida de igreja me procuravam, né, perguntando o que tinha acontecido. Em aniversários, as pessoas me chamavam, né, mandando parabéns e falando que sentiam minha falta. E aquilo, de certa forma, causava um constrangimento, sabe? Não de uma forma ruim, mas, tipo... de eu sentir que realmente eu tinha ali, né, uma família, eu tinha um lar, porém eu não queria voltar, sabe? Sim. E diversas vezes eu tive... o Espírito Santo, né, me lembrava de experiências que eu tive com ele, de momentos no secreto, assim, só eu e ele, sabe? E mesmo assim eu
decidi não querer e, tipo, como tu disse, né, essas amizades são mais importantes para mim, o que eu tô vivendo hoje é melhor, tipo assim, pode estar ruim agora, mas eu sei que uma hora vai melhorar, uma hora vai voltar, fica tudo bem. Só que é uma mentira, né? Sim. Só piorava, conforme o tempo passou, só piorou a situação. E acredito que quanto mais eu ignorava isso, mais eu me afastava, sabe, daquilo que o Senhor tinha para mim. E até que chegou um ponto assim que eu realmente não aguentei mais, sabe? Porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo estava errado, né? Que eu estava fugindo dos planos de Deus para minha vida. Porém, eu tinha essa convicção no meu coração de que eu precisava voltar. E acho que o ápice, né, o auge, assim, que foi quando eu entrei em depressão, né, e acabei desenvolvendo crise de ansiedade e até síndrome do pânico. E ali foi, assim, o fundo do poço para mim, sabe, onde eu vi que não tinha mais saída e que eu precisava fazer alguma coisa, né. Então, acabei fazendo terapia. Em menos de 2, 3 meses, eu estava consultando com um psiquiatra e comecei a tomar medicamento, né? Medicamentos muito fortes, assim, que me deixavam extasiada, sabe? Só que mesmo assim, aquele vazio permanecia, sabe? Era um vazio, assim, consumidor, realmente. Me consumiu por inteiro. E até que ninguém mais me reconhecia, né? Eu emagreci muito durante esse período. Foi um tempo realmente muito difícil. Mas eu sentia que o Senhor permanecia ali, mesmo durante esse tempo em que eu não queria ouvir a voz dele, neste tempo em que eu queria ficar longe, o Senhor permanecia ali comigo. E acredito que foi isso que me manteve viva realmente, né? Porque se não fosse pelo Senhor ter ficado ali do meu lado, mesmo quando eu não queria, se ele não tivesse permanecido comigo, acredito que hoje talvez eu nem estivesse mais aqui. Ou se estivesse, né, estaria vivendo... Destruída, né? Completamente destruída, vivendo coisas totalmente fora, né, daquilo que a gente vive hoje. Conta um pouco pra gente como que foi agora esse processo de retorno, né, à casa do Pai. Me conta aí. Eu retornei no dia em que a mesma pessoa que me convidou, né, da primeira vez, me convidou de volta para ir na célula em uma outra, né? E eu, depois de muita insistência, eu fui. E acredito que desde o início, assim, né, eu sabia que se eu retornasse um dia, eu não ia mais sair, sabe? Seria algo permanente. Eu sabia disso. E acho que é por isso que eu tinha tanto medo de voltar, sabe? E eu tinha muito medo também do que as pessoas iam pensar, sabe? O que vão falar depois de tanto tempo fora? O que vão falar de mim, sabendo de tudo que eu vivi, tendo pelo menos uma noção mínima, né, das experiências que eu tive nesse período que eu me desliguei. O que vão pensar de mim, sabe? Como que as pessoas vão me olhar sabendo de quem eu sou? E eu me via uma pessoa muito suja, sabe? Por conta do que eu vivia, eu me via realmente uma pessoa muito suja e não me achava digna de ter o amor de Deus de volta. E na minha cabeça eu achava que ele nunca ia me aceitar de volta, né? Eu ia ser rejeitada por Deus, pela igreja, por todo mundo. Meu Deus. E quando eu retornei, né, fui numa visita, né, na célula, aí eu percebi que era tudo mentira, né, que não era verdade e que eu era realmente aceita, assim, né. E aí eu tive entendimento, né, daquilo que a gente sempre fala, uma vez filho, sempre filho. E eu entendi que essa era a minha identidade, que nunca tinha mudado, né? E que não importava mais o tempo que passasse ou o que eu fizesse, o amor de Deus ainda permaneceria o mesmo por mim, né? Depois desse tempo, assim, né, quando eu tomei essa decisão de voltar, eu parei com tudo, assim, né? Os meus medicamentos, eu joguei todos fora, assim, não quis mais. E ali eu fui curada, né? Eu me coloquei diante do Senhor e eu falei que eu queria ser curada por aquelas enfermidades que eu tinha. Decidiu receber a cura, né? Que já estava liberada. Exatamente, né? Eu tomei posse dessa cura que já estava liberada sobre mim. E ali eu não tive mais nenhuma crise, nem de ansiedade, nem de nada, assim. Os pensamentos suicidas que eu tinha antes, eu já não
tinha mais. Tudo se fez novo realmente, sabe? O Senhor fez tudo novo na minha vida. E a partir dessa decisão, acredito que um start realmente foi dado na minha vida, né? Nessa nova etapa, nessa nova fase. E desde então, eu tenho vivido assim os melhores dias com o Senhor, né? Dias de realmente dependência dele, dependência unicamente do amor dele, sabe? E aquele vazio que eu tinha antes foi preenchido unicamente pelo amor de Deus. E pelo apoio realmente da igreja, né? Acredito que a igreja foi realmente um suporte para mim durante esse tempo, né? No meu avanço, no meu crescimento e para que eu pudesse desfrutar de tudo que eu tenho desfrutado, né? Eu não teria vivido 1% do que eu vivo e do que eu vivi sem o apoio da igreja e sem esse entendimento, né? De que realmente a igreja é tudo que eu tenho hoje, né? A igreja e Deus são as únicas coisas que eu tenho. E desde então eu tenho vivido experiências únicas, né? E antes eu ficava muito presa no início, né? Após a minha volta, eu ficava muito presa nas experiências que eu tive no passado, sabe? Eu ficava tipo, poxa, se isso aconteceu antes, pode acontecer de novo, né? Então eu ficava sempre esperando pelas mesmas experiências que eu tive. Só que aí teve um dia, né, que o Senhor me mostrou que uma vida nova, novas experiências, é tudo novo, né? E desde então eu tenho vivido algo muito mais profundo, né? Porque aquilo que eu vivia era ainda muito raso. E tenho desfrutado muito mais desse amor e dessa alegria do Senhor na minha vida. Aleluia. E é precioso, né, perceber assim que as mentiras que vêm na nossa mente, elas não têm mais poder sobre nós, né? Mas eu acredito que seja impossível, né? Como eu falei, quando tem uma experiência com a graça, tu foi marcada, dá pra ver, né? A gente vê andando contigo, né? O quanto tu é marcada pelo amor de Deus. E eu lembro disso, assim, dessa experiência do teu retorno, porque todo mundo falava, aquela lá é a Dudinha. Aqui teve muitas experiências no secreto com o Senhor, muitas pessoas falavam isso, né? E em momento algum ouvi alguém falando, nossa, ela viveu isso lá, né? Quando ela saiu fora, ela viveu isso. Não foi essa marca que tu deixou a marca da Eduarda, que foi marcada pelo amor de Deus. E acredito que hoje isso é muito mais forte, né? Essa convicção, cara, isso aqui é a certeza que eu tenho a certeza que eu fui transformada pelo Evangelho. É a decisão de se posicionar. É isso que nós estamos compartilhando essa semana. Eu me posiciono na verdade de Deus, eu me posiciono e entendo que o Senhor quer me transformar nessa área. Então, eu acredito, cara, é isso aqui que Deus quer fazer. E não importa, né, o que as pessoas vão dizer, não importa o que as perseguições que vão vir, mas eu entendi. Aquilo que o Senhor fez é muito maior. Quando que caiu tua ficha, assim, nossa, tá bom, agora eu tenho a igreja e eu não sou julgada, mas eu sou amada. Como que foi depois disso? Quais frutos tem dado? O que tu tem vivido, assim? Quais são as experiências agora que tu tem tido com o Senhor e com a igreja? Então, depois, né, que eu retornei no ano passado, que foi sendo gerado no meu coração, né, esse desejo de servir a igreja, de viver com intensidade realmente aquilo que eu não vivi antes, né. Então, eu comecei a andar junto realmente, né, participei de momentos únicos, Célula Kids, né, que eu participei, que eu visitei, e acredito que isso cooperou, né, na transformação da minha vida. E agora eu tenho andado com mulheres incríveis, né, na Conexão Kids nos domingos, e acredito que isso, né, tá tão junto, né, e ver de perto o amor de Deus pelas crianças, acho que isso só nutre mais ainda o amor de Deus. E acredito que essa minha admiração, né, pelo Evangelho, a admiração pela vida de igreja só cresce cada vez mais. E poder participar daquilo que o Senhor tem feito, da transformação que tem acontecido, não somente na minha vida, mas na vida das crianças também, né, nas células, né, célula baby, né, eles são tão pequenos, e ver o amor que eles têm realmente, né, pelo Senhor, acredito que isso só aumenta mais ainda a minha admiração e o meu amor pelo Senhor, pela igreja,
igreja, pela família, realmente, né? E os meus dias têm sido para isso, sabe? Para servir a igreja, para viver com mais intensidade, mais fervor esse amor, né? E eu acredito, assim, né, que mesmo que tenha acontecido, né, tudo que aconteceu, se o Senhor não tivesse permitido, né, viver cada processo, óbvio, né, que eu sei que não era da vontade de Deus que eu tivesse passado, né, por certas situações, algumas circunstâncias, mas hoje eu vejo com outros olhos, né? Acredito que tudo que aconteceu foi para cooperar realmente no meu crescimento, né? Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse passado por todas as circunstâncias que eu passei, se eu não tivesse vivido de experiências que eu vivi. E acredito que o amor de Deus, eu não teria uma revelação tão profunda, sabe, quanto eu tenho hoje. Acredito realmente, né, que eu tenho muito mais para viver, muito mais para experimentar. E, bom, a gente sempre vai ter mais, né? Sempre vai ter mais para viver. A gente sempre vai ter mais experiências para desfrutar, né? E gente da presença de Deus. Acredito que isso nunca tem fim. Assim como o amor de Deus por nós nunca tem fim, né? Nunca acaba. É algo assim que é sem igual, sem tamanho, né? Só aumenta. Mas todas as coisas cooperam para o bem, né? E hoje eu sei, né, que tem muito mais por vir, muito mais, algo muito mais profundo, né, para nós experimentarmos individualmente e também como igreja. Aleluia! Que maravilhoso ouvir esse teu testemunho, né? E ver isso que o Senhor tem feito. É encorajador. Perceber que nós estamos estragados para o mundo e agora o nosso único lugar de habitação é na casa de Deus, desfrutando da vida com os irmãos, desfrutando da mesa como nós compartilhamos, entendendo que nesse lugar nós somos amados. A gente não fala do prédio, mas sim de entendermos que há uma igreja, que nós precisamos da igreja, o corpo humano de Cristo, né, para avançar e crescer. Então nós ficamos por aqui para mais um dia do nosso podcast. Eu tenho certeza que a sua vida foi edificada com esse testemunho. Até mais!